Olá, uma boa tarde a todos. Então vamos lá, conforme vocês me pediram, a gente vai estar trabalhando aí um pouquinho sobre a legislação federal, né? Ou seja, de como nós chegamos aí à elaboração dos nossos documentos curriculares, né? Da matriz e para pedagogo. Então, conforme nós temos lá no edital, nós vamos trabalhar aqui hoje o item 1, que são os dos conhecimentos didáticos, que é a importância do planejamento escolar relacionado isso ao quê? A legislação federal. Por que relacionado à legislação federal? Porque para chegar lá um documento de nível estadual, como nós temos hoje, o Referencial Curricular do Estado do Paraná e o CREP, que é o Currículo da Rede Estadual Paranaense, esses documentos eles foram pautados numa legislação federal. E desde a Constituição, que é o marco, né, da gestão democrática no nosso país, anteriormente a Constituição Federal, né, nós tínhamos uma educação mais voltada para o ensino tradicional, até a promulgação da Base Nacional Comum Curricular, nós passamos aí por um período histórico em relação à legislação educacional. Então, a gente vai entender bem isso para saber como que nós chegamos aí nos documentos paranaenses e por que que isso é alvo aí do nosso concurso do Estado aí para professor. Então, vamos lá. O que é importante nós entendermos em relação à Constituição Federal? Primeiro, né, a Constituição ela vai apontar para um conceito de formação básica comum e vai fixar aí para nós conteúdos mínimos para o ensino fundamental, respeitando os valores nacionais e regionais. Então, nós estamos lá num período histórico da década de 80, final da década de 80, né, um documento promulgado em 1988, que vai se preocupar com uma formação básica comum em todos os estados brasileiros. E essa formação básica comum, ela precisa ter conteúdos mínimos, né? Então, eu preciso de conteúdos mínimos para dar conta aí dessa formação básica comum do público-alvo da educação brasileira, que são os nossos estudantes. E ela vai fixar, ela vai se preocupar mais com o quê? Com o ensino fundamental. Por que que a Constituição ela vai se preocupar mais com o ensino fundamental? Vejam bem, então, nós estamos passando aí por um processo de transição importantíssimo para a educação brasileira. Então, nós estamos saindo de uma educação pautada em princípios tradicionais, no qual o professor é a peça-chave da educação, é a figura central, o aluno é um ser extremamente passivo, né, que vai tendo todo o conhecimento dentro da escola para que ele possa atuar naquele modelo de sociedade vigente. A partir da Constituição, passa-se a perceber que, né, esse modelo de aluno, esse modelo de sujeito, né, ele já não consegue mais atuar na sociedade, né, de acordo aí com as necessidades dos diversos segmentos sociais, político, econômico, social, enfim. Então, a Constituição Federal nossa, ela começa lá com as primeiras preocupações em relação a essa formação básica. A nossa LDB, que foi promulgada em 1996, então depois da Constituição vem a LDB, ela consolida os princípios educacionais da nossa Constituição. Então, o que a gente pode dizer em relação a esses dois documentos, né? A importância da gente saber os princípios da educação e a finalidade da educação, isso é fato, né? Que é alvo aí de todos os concursos dentro da área educacional. A LDB, ela vem consolidar a Constituição e ela vem organizar de uma forma mais concreta a questão da elaboração dos currículos. Então, a legislação federal LDB, ela já orienta os currículos aí da rede de ensino. O que ela vai trazer? Competências e diretrizes tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental e para o ensino médio. Então, se lá na Constituição nós tínhamos uma preocupação central com o fundamental, com a promulgação da LDB, a gente já amplia essa preocupação para todas as etapas da educação básica. Lembrando que, dentro da estrutura, né, da educação brasileira, uma estrutura mais ampla, mais geral, nós temos a educação básica e o ensino superior.
Aí lá na educação básica, nós temos as etapas, né? Quais são as etapas? A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, isso é muito importante que a gente tenha essa clareza, né? Quais são os níveis da educação de acordo com a LDB? A educação básica e o ensino superior. Quais são as etapas da educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, o que a LDB vem trazendo mais como característica, né, para a nossa educação brasileira? Ela acaba sendo um norte aí para a elaboração dos currículos e ela ainda continua com a mesma concepção lá da nossa Constituição, porque ela ainda trata de conteúdos mínimos que assegurem a formação básica comum dos estudantes aí pertencentes a essas escolas, né, tanto públicas quanto privadas. A LDB, né, ela vai ter a finalidade principal, e isso é muito importante também, né, porque é bastante alvo de concurso, desenvolver o educando, assegurar-lhe uma formação comum que vai ser indispensável para quê? Para 3 finalidades básicas que eu costumo dizer para os meus alunos, que é a finalidade da educação. Por que nós estamos na escola? Por que nós ensinamos? Por que o aluno passa pela escola? Porque precisa assegurar para esses estudantes essa formação comum indispensável para quê? Para o exercício da cidadania. Então, como que vai se dar o exercício da cidadania desses estudantes? Fornecer meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então, os nossos estudantes, ele vai perpassar toda a educação básica e lá no final ele vai ter que ter condições de, em sociedade, né, o exercício da cidadania, progredir no trabalho e em estudos posteriores. É a finalidade básica aí da educação que trata a nossa LDB. O que é mais importante nos artigos da LDB de 1996 e que pode também ser alvo aí dos nossos concursos, né? Como que está organizada a nossa educação brasileira? Então, dentro, né, de uma organização geral, como que está organizada de acordo com a LDB a nossa educação? Ela pode se organizar por meio de séries anuais. Então, essas séries anuais já são aí, já está presente na nossa prática, porque hoje nós temos lá o ano letivo. O primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino fundamental, lá no ensino médio nós temos também primeiro ano, segundo, terceiro ano, enfim, tá? Então, a gente já, nosso calendário escolar, ele já está organizado dentro da nossa realidade paranaense, na maioria das escolas, em séries anuais. Por períodos semestrais, nós temos aí como característica bem presente aí por semestre a educação profissional, a educação tecnológica, a educação de jovens e adultos, lembrando sempre que a legislação federal LDB, ela serve tanto para as escolas públicas quanto para as privadas, tá? Então, a gente tem aí uma visão mais ampla, né? Porque abarca todas as escolas brasileiras. Pode acontecer também por ciclos. Dentro da nossa realidade paranaense, nós tivemos o ciclo de educação básica. Lembram do ciclo básico de alfabetização? Que ali, né, dentro do primeiro ciclo, primeiro, segundo e terceiro ano, a gente, né, tentava alfabetizar os alunos dentro desse período, dentro desse ciclo de estudos do aluno. Aí, depois do terceiro ano, né, o professor ia reter ou não essa criança, dependendo do progresso, do desenvolvimento dela. Nós temos alternância regular de períodos de estudos, que isso também está presente até hoje, como, por exemplo, nós podemos colocar aí a educação do campo, né? Educação indígena, quilombola, que o calendário ele é organizado de acordo com o ciclo produtivo dessa comunidade, ou seja, se a gente tem colheita em abril, né? Se a gente tem colheita em junho, então pode ter uma pausa no calendário escolar e retomar posteriormente. Ele não segue obrigatoriamente o mesmo calendário de escolas urbanas, como por um exemplo, né? Então, as rurais, elas podem seguir outra ordem aí, outra organização de calendário, diferente das escolas urbanas. A lei prevê aí essa adequação. Grupos não seriados, o que seriam esses grupos não seriados, né? É quando nós organizamos aí a nossa educação por série, por um exemplo, no qual eu pego alunos, vamos colocar alunos do ensino fundamental que estão dentro da distorção idade série. Aí eu pego todos esses alunos, coloco eles todos dentro de um grupo só, trabalho os conteúdos todos do ensino fundamental e no final do ano, os alunos que se
apropriaram, né, desses conteúdos, eles podem estar seguindo aí para a série correspondente à sua idade, né, fazendo essa correção de distorção idade-série. Tudo isso, toda essa organização, né, em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos e grupos não seriados, eles vão ser organizados de que maneira? Com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Então, o que a legislação deixa muito claro aí? Se as secretarias de educação entendem, né, que para melhoria do processo de ensino e de aprendizagem, eu posso me organizar, né, em algumas dessas formas de calendário, a lei prevê, está pautado na lei, pode sim, é bem recomendado. Depois da nossa LDB de 1996, seguindo ainda essa linha histórica aí de documentos da educação, nós temos os nossos parâmetros curriculares nacionais. Qual que é a importância dos PCNs, né? Qual que é a ligação dele com os documentos atuais? E por que que ele ainda é um documento norteador da educação brasileira? Vejam bem. Então, os nossos parâmetros curriculares, né? Nós entendemos aí que os nossos parâmetros curriculares, eles vão pautar todo o conhecimento que perpassa a educação básica, baseado aí na interdisciplinaridade, na questão de relação entre as disciplinas, para quê? Para trabalhar temas extremamente importantes que levem aí à formação da dignidade da pessoa humana. Quais são as características dos nossos PCNs? Primeiro, são diretrizes separados por disciplinas, né? As diretrizes do documento ainda são separadas pelas antigas disciplinas. Por quê? Porque nós estamos aí no final da década de 90 ainda, né? Quando esse documento foi elaborado. Ele serve como ponto de partida para o trabalho docente, mas ele não dá aqueles passos mais claros que nós temos nos documentos de hoje para a organização curricular, né? Então, é um documento, por um exemplo, que ele não sugere aí nenhum tipo de organização temporal, né? O que eu posso trabalhar no primeiro, no segundo, no terceiro trimestre, como eu coloco sempre para vocês, que é o caso do nosso CREP, né? Do currículo da rede estadual paranaense. Mas ele vai nortear lá o quê? As atividades realizadas em sala de aula. Não constitui uma imposição de conteúdos a serem ministrados na escola e visa, né, uma de suas balizas aí é a dignidade da pessoa humana, igualdade de direitos, participação e corresponsabilidade pela vida social. Por que que essas são as balizas, né, dos nossos PCNs? Porque são, né, todos os temas, eles são organizados principalmente em temas denominados transversais. Esses temas transversais, pautados aí num princípio de educação do século XXI, né, está num período de transição, no qual o aluno precisa aprender a aprender. Então, tudo que lhe era ensinado anterior à Constituição, né, pautados ali naqueles princípios da educação tradicional, agora eles ganham uma nova vertente. O aluno precisa aprender a aprender. Qual que é a orientação dos nossos PCNs? São orientados aí sobre os temas transversais, assim nomeados por não pertencerem a nenhuma disciplina específica, mas atravessam todas elas como se todas fossem pertinentes, que é essa questão aí da interdisciplinaridade que eu coloquei para vocês. Então, são temas que vão abordar valores, né, referentes à cidadania, o exercício dessa cidadania. A Base Nacional Comum Curricular, ela traz dos PCNs, né, esse enfoque aí em relação à orientação sobre os temas chamados transversais. Qual que é a diferença desses temas abordados nos nossos PCNs, né, com a nossa base hoje? Então, que eram temas transversais, eles são atualizados e passam a ser chamados de temas contemporâneos transversais. Então, lá no final da década de 90, que era se trabalhado ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, trabalho e consumo e pluralidade cultural, que eram os temas que davam conta, né, para a formação desse aluno para atuar em sociedade, eles foram
organizados de acordo com os princípios da quarta revolução industrial, que é essa revolução tecnológica, né, dos meios de comunicação, para que o aluno, por meio desses temas, e que esses temas perpassem todos os componentes curriculares atuais, para que ele consiga desenvolver esse exercício aí da cidadania. Então, o que os PCNs traz mais de importante, né? O que eles trazem de base aí dentro dos nossos documentos atuais? Essa questão, né, de perpassar por todos os componentes esses temas contemporâneos transversais que vão dar conta aí do aluno dentro desse meio social atual. Então, a gente passa um pouco lá, né? O período nosso histórico, vamos para 2013, com a elaboração das diretrizes curriculares nacionais. Então, essas diretrizes curriculares nacionais é o documento que mais se aproxima da nossa base atual, da nossa BNCC. Tá? Então, o que mais se assemelha. Por quê? Porque ela vai ter uma orientação mais específica para a organização dos currículos das escolas brasileiras, e ela não fala mais de conteúdos mínimos, né? Conforme estava lá na nossa LDB. Agora, as diretrizes, ela passa a trabalhar conceitos relacionados a expectativas de aprendizagem, que está muito presente aí na nossa BNCC. Qual que é o objetivo, né, das nossas diretrizes? Orientar o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Então, vejam bem, né, até esse período anterior, né, à promulgação da nossa BNCC, as diretrizes eram o documento da vez, era a ordem vigente. Né? Então, as escolas públicas e privadas, elas se pautavam aí nesse documento, nas DCNs, para a elaboração dos currículos. Qual que é a semelhança das DCNs com a nossa BNCC? Ela traz uma organização mais estruturada no sentido de orientar as escolas brasileiras, né, repito mais uma vez, públicas e privadas, para a organização aí do currículo de acordo com a realidade dos diferentes estados, dos diferentes municípios, das diferentes instituições escolares, ok? Então, a gente dá uma pausa aqui, porque no próximo vídeo eu vou estar trabalhando com vocês a importância do Plano Nacional de Educação, qual que é a relação que nós temos desse Plano Nacional de Educação com as políticas públicas paranaenses, né? Como que a gente também consegue visualizar isso aí dentro do nosso edital para o concurso CED-PR de 2023. Então, um abraço a todos e daqui a pouco eu retorno.